A paz seja convosco, amém, igreja? Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração, onde o nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode te dar aquilo no qual você tem colocado diante dele. Basta tão somente você confiar e crer no Senhor Jesus. Eu gostaria que nesse momento, até você que se encontra em sua casa, fizesse também juntamente conosco aqui na igreja essa oração. Senhor meu Deus, aqui estamos em tua presença, te entregamos esse louvor, a mensagem que será ministrada, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor Jesus, traga a salvação, a libertação e a cura para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você também que está aí na sua casa, já prepare o seu copo com água, porque no finalzinho do culto nós vamos estar orando, consagrando essa água, e você depois pode estar tomando essa água. Essa água, ao ser consagrada, ela serve para trazer sobre a sua vida a cura de alguma enfermidade que você esteja sofrendo. Então, creia que o Senhor Jesus, Ele pode te dar a cura. Então, já prepare o seu copo com água, sua garrafa com água, deixe em perto do seu aparelho, para no momento da consagração, você também consagrar a sua água, amém? Então, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então eu quero te dizer que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Pode vir a luta que vier, mas se você confia no Senhor, você permanece firme, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo, amém? Então vamos louvar o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver.
dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, declare, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Talvez alguém te pergunte: onde está seu Deus? Que você possa dizer assim: meu Deus está no céu, mas Ele também está no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Nosso Deus, Ele está vivo, amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor assim, ó. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou para guerrear. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo me perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Nessa noite eu quero te convidar a soltar o cabo da mão e tomar os remos nas mãos e navegar com fé em Jesus. Só assim tu verás essa bonança que se faz, porque Jesus, Ele é o nosso porto seguro, amém? Com Jesus nós estamos seguros. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da mão, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê.
E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o que quer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só tocar, mudar não, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nova, amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Santo, santo é o Senhor. Nesse momento, passo a palavra para o nosso pastor Marcos. Eu gostaria que você desse um forte aplauso, né? Adorando ao Senhor com as suas palmas, amém? Deus. Aleluia, glória a Deus. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Vamos ver então a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12. Vamos meditar mais uma vez neste trecho da Bíblia. Zacarias 9, versículo de número 12. Glória a Deus. Zacarias 9, versículo 12. Deus seja louvado. Onde a palavra diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Amém. Amém? Poder sentar, você está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos aqui pela segunda vez, nesse dia, o segundo culto. Já tivemos o primeiro às 8h30 da manhã, e agora esse às 20 horas. E nós estamos na campanha Manto Consagrado, e essa semana é a semana do fortalecimento, onde domingo nós vamos comer o alimento que simboliza fortalecimento bíblico, que é o pão e também a água, onde Elias, enfraquecido pelas situações, se fortaleceu ao alimentar do pão e a água preparado pelo Senhor, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E nós vamos também participar deste domingo. Mas na campanha que nós estamos realizando, também estamos, o manto consagrado, nós vamos passar no final do culto, pelo manto,
vai ser o manto preto, que simboliza também, além de força, simboliza também quebra de maldições. Porque nós estamos também orando pelos 12 cultos proféticos. E os 12 cultos proféticos, nós já oramos por janeiro, fevereiro, e hoje estamos orando pelo mês de março. Para que o mês de março de 2026 venha a ser um mês vitorioso para as nossas vidas em todas as áreas e sentido. Na área física, na área pessoal, familiar e também na obra de Deus. Então nós vamos estar orando ao Senhor. E que Deus possa abençoar, que durante este culto, o Senhor, através do seu Espírito, esteja derramando sobre cada um de nós o que esta semana estamos vivendo. Não sei se vocês olham o Zap, que é a semana do fortalecimento. Quando ele coloca no leão, né? E escrito lá, semana do fortalecimento. Semana da gente se fortalecer em Deus, no caminho, na palavra e fortalecer na congregação. E domingo, então, corredor. O tapete é preto, que simboliza a força, com as cores vermelhas. Porque as duas cores que simbolizam a força, a primeira é o vermelho. Como nós já temos o vermelho na ceia, então nós vamos para a segunda cor, que simboliza a força, que é o preto. Então, vai dar o tapete preto. Então é isso aí. E da palavra, irmãos, nós estamos vivendo Zacarias 9, 12. Voltar à fortaleza. Espero que você que está assistindo este culto, não esqueça de colocar do lado do seu aparelho um copo de água, uma vasilha com água, uma garrafa, porque bem distante estaremos orando, consagrando ao Senhor, para que ela se torne um remédio para a tua saúde, mas também a unção que você precisa para viver, praticar o que Deus vai te ensinar nesta palavra. Voltar à fortaleza é alguém que já veio lá. Quem é a fortaleza? O Senhor. Porque é dele que nós tiramos as nossas forças para prosseguir, para lutar, para vencer, para realizar. É do Senhor. E Ele que é a fortaleza. A fortaleza é mais do que força. Porque fortaleza é um lugar de abrigo, é um lugar de segurança. Fortaleza é um lugar que a gente se sente seguro. E o lugar que nós nos sentimos seguros é no Senhor. Ele é a nossa segurança 24 horas por dia. Mas o texto está dizendo: voltem à fortaleza. Mas tem alguns que talvez nunca experimentaram o que é viver na fortaleza que é o Senhor. Porque aquele que vive na fortaleza que é o Senhor, como a gente pegou na semana passada, o que Deus nos usava de maneira poderosa. A gente não precisava ficar fazendo as orações longas. A pessoa estava lá doente, a gente chegava e falava: o Senhor te dá saúde. A pessoa levantava. Mas como eu disse, o tempo nos afasta do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não distanciar do Senhor a ponto de não mais sentido na nossa vida. Porque se a gente afasta de Deus a ponto de não mais sentir a presença dele conosco, de repente a gente nem sequer mais quer fazer as coisas que a gente aprendeu no início da nossa conversão, no início da nossa caminhada. A gente já começa a se relaxar em ler Bíblia, relaxar em oração, a gente começa a se
na participação na congregação, na contribuição, como nós aprendemos semana passada, em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 11, quando o Senhor menciona que a gente tem que voltar para Ele, porque a gente às vezes está roubando dele, no tempo, que é o dízimo e nas ofertas. O tempo, 2 horas e 40 minutos por dia que nós temos que tirar para Deus. E na oferta, tempo de adoração a Deus, que muitas vezes a gente não tira, a gente não separa um tempo para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. A gente não tira esse tempo para adorar a Deus. A igreja, quando a gente traz o dízimo, traz a oferta para colocar no altar, é a conclusão daquilo que a gente viveu a semana toda, o mês inteiro, na presença do Senhor, orando, jejuando, participando, ganhando almas, fazendo as coisas de Deus. E quando a gente vem no altar, devolver que a finança, a gente fez tudo isso também no tempo, 2 horas e 40 minutos. Quanto tempo você tirou segunda-feira para Deus? Quanto tempo você tirou terça-feira para Deus? Quanto tempo? Imagina aí, quanto tempo você orou? Você parou para ler a Bíblia? Então você vai observar que a gente fica devendo ao Senhor muita coisa, principalmente no tempo, porque a gente fica sem fazer as coisas quando não tem atividade na igreja. Não tem atividade na igreja, então a gente não faz nada. Então, se for tirar o dízimo do tempo, 24 horas, 2 horas e 40 minutos, nós temos que tirar para Deus todo dia. É o tempo que a gente tira para orar, para ler Bíblia, para visitar alguém, para ficar na rua, distribuindo folheto para alguém, para as pessoas que passaram. Não precisa nem da gente sair para longe, só ficar no portão, como eu mencionei semana passada, um moço ali, na Oswaldo do Município, já velho, muito velho, com a bolsa escotal do seu lado, porque nem funcionava mais o seu aparelho, né, urinário, e ele lá, firme, com a cadeirinha dele lá sentado. Todo mundo que passava, levantava, ia lá para entregar um folheto para a pessoa. Mas quando ele me viu, ele olhou para mim e disse: você é um servo do Senhor. Você é um servo do Senhor. E eu nunca tinha passado naquela rua ali para baixo. Foi logo quando nós começamos a igreja aqui. Eu nunca tinha passado ali. Que eu passei por muito poucas vezes, que eu não conhecia ele, nem ele me conhecia. Mas ele olhou para mim e disse: você é um servo do Senhor. E nós pudemos conversar ali um pouco, e ele disse: eu já tenho mais de 50 anos que eu estou servindo a Deus. Então, quando eu era mais moço, eu tinha vigor, tinha força para fazer o que eu tinha que fazer. Visitar, fazer evangelismo. Hoje eu não tenho mais. Eu fico aqui, no meu portão, eu moro aqui, ó. Então pedi para colocar uma cadeira aqui para mim, mas ninguém passa aqui sem que eu vou lá e dou um folheto para ele. Eu fiquei impressionado com esse homem. Impressionado com ele. Porque ele estava ali cumprindo a missão dele, de informar as pessoas a respeito do Senhor. Então ele deixava um folheto para a pessoa. Deixava um folheto lá. Então a gente tem que aprender que nós não podemos só ter tempo quando a gente vem na igreja. Nós temos que também, dia que não tem atividade na igreja, tirar tempo para orar, ler Bíblia, tempo para a gente visitar a
aquela pessoa que está sumida da igreja, aquele irmão, aquela irmã que está sumida da igreja. Procurar também divulgar o Senhor para as outras pessoas através de panfletagem. Isso tudo ajuda. Agora, isso é experimentar, estar na fortaleza que é o Senhor. Por isso que ele fala: voltem para a fortaleza, porque o tempo vai nos afastando desta fortaleza. O tempo vai tirando a gente e a gente vai se afastando. Isso quer dizer, a gente vai se relaxando a ponto de muitas vezes nós não sentir mais a fortaleza em nossa vida, não sentir mais a fortaleza do Senhor em nossa vida. Hoje eu quero falar sobre um homem que nasceu na fortaleza, no Senhor. O povo de Israel estava em dificuldades com os filisteus, em dificuldade com os inimigos. Os inimigos atacavam Israel e levavam tudo na época da colheita. Eles não conseguiam sobreviver, estavam sofrendo. Então oraram a Deus, pedindo ao Senhor livramento. E Deus então preparou alguém que nasceu na fortaleza, no Senhor. E o nome dele foi Sansão. Sansão, ele nasceu na fortaleza do Senhor, porque foi promessa de Deus. Sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Mas o anjo do Senhor se apresentou a ele e disse: você terá um filho, e colocará nele o nome Sansão. Ele será um homem forte, porque nele estará o Espírito do Senhor, e ele livrará Israel das mãos dos inimigos. Então Sansão, ele nasceu na fortaleza, porque Sansão ele era nazireu. O que é nazireu? Nazireu consagrado ao Senhor desde o ventre da mãe. Então Sansão ele era consagrado quando ele foi concebido. O Espírito de Deus se apossou dele, ainda nas entranhas da sua mãe, e ele nasce, aquela criança, já na força de Deus. E Sansão foi crescendo. Enquanto ele era criança, os seus pais tinham domínio sobre ele, ao cuidar em todas as áreas. Mas Sansão cresceu. E quando ele já estava adolescente, um certo dia ele saiu com seus pais. E de repente veio um leão para atacar eles. Ele pegou aquele leão e rasgou aquele leão como rasga no papel. Os pais dele ficaram assustados. O que é isso? O leão veio, agarrou o leão e rasgou ele no meio, como rasga no papel. A força daquele jovem. Mas mesmo assim, os pais tinham controle. Mas o tempo foi passando. Porque é um tempo que leva a pessoa a se afastar de Deus, da fortaleza. E esse tempo de Sansão foi algumas coisas que o levaram a se afastar de Deus. Já começou quando ele se torna adulto. Ele era um problema para os filisteus. Com uma queixada de jumento, ele derrotou 1000 soldados. E os filisteus tinham medo, se assustavam. Quando a Sansão vem aí, todos corriam, porque ele era um homem forte, porque ele nasceu na fortaleza. Mas o tempo, o crescimento dele, foi levando ele a se afastar dessa fortaleza. Primeiro, ao envolver com mulher que não era do seu povo. Sansão se apaixona
por uma mulher que não era do seu povo, mas era dos inimigos. Fazia parte do rei do Filisteu. E ele pôs na cabeça que tinha que casar com aquela mulher. Os seus pais disseram: Sansão, aqui não tem tanta mulher para você se envolver. Não, eu quero é a deles. E isso começou a fazer Sansão a se afastar de Deus. Porque aí ele não fazia mais a vontade do Senhor na sua vida, mas a sua própria vontade, com o seu próprio capricho. Ele então se afastava de Deus a partir daí. Mas Deus então não se afastava dele. Porque não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus. E Sansão, nessa sua decisão, começava então a dar uma rachadura no seu relacionamento com o Senhor. Porque ele queria a mulher, a filha do rei dos filisteus. A filha do rei dos filisteus. As mulheres de Israel não serviam para ele. Então a gente às vezes, irmão, nos afasta de Deus quando a gente se relaciona com pessoas que não tem nada a ver com Deus. Quem tem sido seus amigos? Quem tem sido as pessoas do seu convívio, do seu relacionamento? Porque essas pessoas podem se afastar de Deus. Porque a gente vai até essas pessoas para trazê-los para o Senhor, não eles nos levar para as trevas. A gente vai lá para buscar eles para a luz, e não eles nos levar para as trevas. Porque tem pessoas que começam a se relacionar, poucos jovens estão na igreja, fazendo parte até de liderança, e quer arrumar um namorado, uma namorada que não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Contrariando a própria palavra, que diz que aliança pode haver entre o santuário de Deus e o ídolo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Mas tem muitos que às vezes não querem nem saber. Não quer ouvir nem o pastor, não quer ouvir nem os seus pais, não quer ouvir nem Deus, nem a palavra. Não, eu apaixonei com ele. Mesmo que a gente fala para ele, não, ele vai tirar você da igreja, ela vai te afastar você do Senhor. Não, comigo vai ser diferente. Então, são relacionamentos. Mas e amizades também? Que tem pessoas que fazem amizades fortes com quem não tem vida com Deus. Porque a pessoa que não tem vida com Deus, ele vai sempre arrumar uma programação no horário do culto. No dia de culto, é que ele arruma um lugar para ir, para levar o crente para aquele lugar. Aí o crente trazer a pessoa para a igreja, para o culto na igreja, é ele que falta de culto na sua igreja. É ele que falta de culto. Porque ele vai atrás do mundano. Na terra mundana. Porque essa pessoa envolveu com uma pessoa que não é servo de Deus. Pode ver isso, irmão. Observa isso. A turminha que tem amizade, porque começa a se envolver com pessoas que não são evangélicas, que não frequentam a igreja. Eles sempre marcam programação no dia de culto e na hora. É nessa hora que eles querem ir no cinema, que eles querem marcar festa. Então, marcar festa na hora que tem trabalho na igreja. Eu imagino, por exemplo, sábado é um encontro na cidade. Jovem e adolescente da igreja não tinha que marcar nada. Tinha que estar aqui. Na sua agenda tinha que estar lá. Sábado, 18 horas, eu tenho que estar lá na minha igreja. Se possível, levando um colega meu, uma colega minha. Mas ela acontece o contrário.
o colega, a colega é que tira o jovem aqui da igreja, vem para o encontro da mocidade para ir para a festinha. Sabe por quê? Que essa pessoa, muitas vezes, nunca teve na fortaleza que é o Senhor. Está na igreja do Senhor, mas nunca teve no Senhor da igreja. Nunca teve no Senhor da igreja. Porque eu também já fui jovem, eu também já fui adolescente. E eu nunca deixei meu compromisso na igreja, ou com Deus ou com a obra, por causa de festinha, por causa do sei o quê. Mas eu não ia na festa, não, eu espero. Eu vou chegar lá tantas horas, porque primeiro eu tenho que passar lá na igreja, eu tenho compromisso lá. E olha que a gente era muito mais do que a turminha de agora. Como eu mencionei, quarta-feira passada, eu fazia parte coral da igreja, tinha quarteto, quinteiro, teatro, fazia parte do grupo de consolidação. Então, quer dizer, tinha coisa para a gente ensaiar. Então, a gente ficava a semana toda criado na igreja. Porque a gente faltava de culto. A gente não faltava de culto. E depois, a gente estava sempre ensaiando para as apresentações. Mas eu tinha um colega que não era evangélico. Eu joguei 5 anos no casamento. Eu joguei 5 anos. No time lá no Milionário. Mas no lugar que eu não tinha atividade na igreja. Mas se eu tinha atividade, eu avisava, eu não vou poder jogar. Porque vai ter isso na minha igreja. Evangelismo, algum trabalho. Aí eu não ia jogar bola. Eu ia para o trabalho da igreja. Eu joguei 5 anos no casamento. Porque o envolvimento de Sansão fez ele começar a se afastar de Deus, da fortaleza. O nazireu, ele não podia, era regra básica, ele não podia entrar numa casa que tinha um cadáver, de homem ou de animal. E muito menos tocar, ele não podia pôr a mão em nenhum cadáver, de homem ou animal. O leão que Sansão matou, jovem, aquele leão apodreceu, ficou só a carcaça dele. Aí veio a abelha e fez mel na carcaça do leão. Um dia, Sansão passando por aquele caminho, ele viu as abelhas e ele não se aproxima. Ele viu que a carcaça do leão estava cheia de mel. O nazireu não podia tocar no cadáver. Sansão foi lá e encheu a mão de mel e saiu comendo. Ele tocou numa coisa que não podia. Isso quer dizer, Sansão estava quebrando uma regra básica de um nazireu, que não pode tocar em cadáver. Muitas vezes as pessoas hoje quebram também regras. A leitura que a gente fez quarta-feira passada em Malaquias fala o quê? Desde o dia de vossos pais, vocês têm desviado dos meus estatutos e não têm guardado. O que é estatuto? Regra. Regra. Voltem para mim e eu voltarei para vós outros, diz o Senhor. A gente que está na presença de Deus, a gente tem que observar as regras. Qual é a nossa regra? A palavra. O que a Bíblia ensina e nos orienta. Tudo aquilo que eu fizer, que você fizer, enquanto a gente não sabe, não é pecado. Mas a partir do momento que passa a saber, seja pela leitura que a gente está fazendo, seja por pregação ou estudo bíblico, se a
a gente continuar fazendo, aí vira pecado. É quebra de regra. Quebra de regra. E lá em Malaquias 3:9 diz o quê? Com maldição, sois amaldiçoado, o que além de roubaste. Porque através da desobediência é que a maldição surge. A maldição vem pela desobediência do homem para com Deus. Então a nossa desobediência, a quebra de regra nossa, de não fazer aquilo que Deus tem dado como direção à igreja que a gente está congregando, estamos afastando de Deus. Qual é a regra nossa? Cada um de nós ganhar no mínimo uma alma para Jesus durante o ano. Nós já estamos na metade do ano. Ganhar ou recuperar. O que você está fazendo para isso acontecer? O que você está fazendo para isso acontecer? Para essa alma ser ganha. Desde quando nós começamos o mês, começamos com o tema amadurecer e crescer. Começamos a pregar sobre fruto. Nós temos que dar fruto. Orar, jejuar, participar, contribuir e ganhar alma. Você já está se ajeitando para cumprir tudo isso? Ou está a mesma coisa? Quem está se ajeitando, buscando fazer, está cumprindo. Mas você está aí paradão aí. Você está quebrando a regra. Você está quebrando a regra. Você está infringindo a regra da tua igreja. Quando chegar dezembro, 31 de dezembro, e não tiver uma pessoa aqui que você tenha ganho ou recuperado, você está quebrando a regra. Então tem que lutar, tem que se esforçar, tem que batalhar para cumprir a regra. Sansão então quebra a regra, toca no cadáver. Isso fazia ele se afastar da fortaleza. Volta à fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Deus está mandando voltar à fortaleza. E aí, irmãos, Sansão, de repente, ele afasta ainda mais de Deus quando ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Ela era uma prostituta, aliada do inimigo, do povo de Deus e de Sansão. E Sansão apaixona por ela. Aquilo que a gente pegou no trabalho, a unção do corpo, o coração. O coração é traiçoeiro. Sansão não apaixonou na mente, ele apaixonou no coração por aquela mulher. E ele passou a dar tudo por ela. Tudo por ela. A Dalila, como aliada do inimigo, ela começa a buscar, através do pedido do rei, dizendo: procura saber de onde vem a força de Sansão. Porque muitas vezes, no dia de hoje, existem muitos de nós aliados com aqueles que são aliados ao inimigo, que ficam buscando aonde é a nossa força de continuar na igreja. Fica tentando descobrir qual é o nosso ponto, forte ou fraco, para poder atacar, para poder atuar e tirar a nossa comunhão com Deus. Só que tem muita gente na igreja que não observa isso. O seu envolvimento com quem não tem nada a ver com Deus faz essa pessoa enfraquecida até desviar do caminho do Senhor, até largar a obra de Deus por causa da situação.
Então, irmãos, tem que tomar cuidado. Sansão apaixona por Dalila. E a Dalila, então, aliada do inimigo, começa, então, a buscar de onde vem a força daquele cara. E aí Sansão já mais distante de Deus, da fortaleza, ele começa a mentir para Dalila. Eu fico fraco, como um homem comum. Se me amarrar com corda nova, me prender com uma corda nova, aí eu fico igualzinho qualquer homem, fraco. A Dalila foi lá, arrumou corda nova e amarrou ele. Fez ele dormir e amarrou ele. Preparou os soldados dos filisteus e gritou: os filisteus vêm vindo aí! Ele acorda, rebenta a corda e dá uma surra no soldado, que ele tem que correr e fugir. A Dalila fala: peraí, você mentiu para mim. Você não falou que você amarrasse você com corda nova? Você ficaria igualzinho uma pessoa comum? Mas mesmo assim o Sansão estava tão distante de Deus que ele não percebia que a Dalila estava armando uma armadilha para ele. Ele falou: não, eu vou te contar o que tira a minha força. Olha para a minha cabeça. Eu tenho 7 tranças. Se amarrar uma trança minha na outra, eu perco as forças. A Dalila fez ele dormir, amarrou as tranças dele uma na outra, chamou os soldados inimigos e gritou: os filisteus vêm vindo aí! Ele pula e bate em todo mundo e eles tiveram que cascar fora. E a Dalila falou: você mentiu para mim? Você falou que se eu te amarrasse as tranças do seu cabelo, você não ficava como um homem comum? Mas o Sansão, tão longe do Senhor, que ele nem percebia que ele estava caindo numa cilada. E a Bíblia fala que ele abre o seu coração para Dalila e diz para ela: eu sou um nazireu de Deus, consagrado desde o ventre da minha mãe. Sobre a minha cabeça não pode passar nada. O meu cabelo não pode ser cortado. Se ele for cortado, eu serei como um homem comum. Ela fez ele dormir, chamou o homem e raspou a cabeça dele. Chamou os soldados filisteus e gritou: os inimigos vêm vindo aí! Ele pulou e disse: serei como antes. Serei como antes. Mas a Bíblia fala que ele não sabia que dele tinha se retirado o Espírito do Senhor. Ele não tinha mais força nenhuma. Os homens chegaram, agarraram ele e ele. 2 homens furou ele. E o outro veio e furou os olhos dele. Que a primeira coisa que o inimigo faz quando ele consegue pegar alguém de Deus é tirar sua visão. A visão da salvação, a visão da vida eterna. Pode começar com um desviado aí. Ele não tem medo da vida eterna, da morte eterna. Ou ele pode até ter medo, mas ele não acredita que ela existe. Porque ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão. O diabo tirou dele a visão do reino de Deus. Por isso que o Senhor diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Sansão então perde a visão. E a partir daí ele começa a servir de gozação, de chacota para os inimigos. Sansão se tornou um lugar turístico, uma visita turística para os inimigos.
Então o povo, eles prenderam Sansão e ele ficava servindo os filisteus, rodando uma roda de moinho. E ele se tornou então um lugar turístico onde ele ficava. Porque o mundo inteiro conhecia o homem forte de Israel. Agora ele era o prisioneiro dos filisteus. E ele ficava lá rodando, sério, rodando aquele mundo, servindo de chacota. Cada hora ia lá ria dele. Cadê a sua força? Cadê aquele que te dá uma força? Voltai à fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Muitas vezes, irmão, a esperança não está no homem, mas está no próprio Deus. Porque Sansão nasceu numa esperança de Deus, de livrar o seu povo dos inimigos. O propósito, algo que eu vou pregar domingo. A prática das primeiras obras, Apocalipse. Nós temos que voltar às práticas das primeiras obras, o primeiro amor. Porque o Senhor fala assim: senão eu virei e moverei de você o catiçal ou o candeeiro. Isso quer dizer, Deus tira daquela pessoa um propósito pela qual ele foi chamado e escolhido para ser e para trazer para Deus. A esperança do próprio Deus, porque há três coisas que vai permanecer na eternidade: a fé, a esperança e o amor. A esperança está ali no meio, agarrado. A esperança. E nós temos que voltar essa fortaleza, prisioneiro da esperança. Uma certa vez, o rei dos filisteus resolveu dar uma grande festa, uma grande humilhação para Sansão. Levou e convidou o povo do mundo inteiro. E eles todos encheram uma arena e levou Sansão para ser humilhado naquela arena. E Sansão cego foi guiado por um moço que o levou até lá. E quando chegou naquela arena, Sansão pergunta: o que está acontecendo? Ele diz: você está na arena, está lotada, todas as autoridades do mundo estão aqui, dos filisteus estão aqui, todo o povo dos filisteus estão aqui, e você foi trazido para ser humilhado, para ser envergonhado diante de todos. Aí Sansão diz para aquele que o guiava: me leve e me coloque nas colunas principais dessa arena. O cara que foi uma direção de Deus, que o cara poderia não levar, larguei no lugar aberto, mas o cara pega e leva Sansão para as colunas principais daquela arena, que sustentavam aquela arena. Aí, irmãos, o que é que Sansão faz? Sansão, quando ele sentiu naquelas colunas, ele põe a mão nelas e pede o que está escrito aqui: voltem para a fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Sansão se volta para a fortaleza, que é o Senhor, e disse: meu Deus, me dê força para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos. A Bíblia fala que no período que ele ficou preso, trabalhando com o filisteu, o cabelo dele foi crescendo novamente. E eles não perceberam que o cabelo dele já estava grande. Porque Sansão ficou muito tempo, anos, escravizado pelos filisteus. O cabelo dele já estava grande. E ele então pede
Ele volta à fortaleza naquele momento. Senhor, me dá força para que eu vire pelo menos um dos meus olhos. E começou a empurrar. Os filisteus começaram a olhar e rir, porque eles achavam que nada ia acontecer. Mas de repente veio pânico, porque as colunas começaram a sair do lugar. E foram sem movida, porque o Espírito de Deus se apossou dele novamente. E a força que ele tinha antes veio sobre ele. E ele pôde empurrar aquelas colunas que caíram por terra, matando todos que estavam lá dentro. A Bíblia fala que Sansão, ele matou mais na sua morte do que quando ele estava dos inimigos. Quando ele morre, ele matou mais gente, que a arena estava lotada, e a arena estava em cima de todo mundo, só que ele morreu também. Ele morre junto. Isso aqui representa que aquela pessoa que afasta de Deus, desvia, apronta tanto, que às vezes, se ele quer voltar à fortaleza novamente, ele não consegue voltar para a igreja, onde era membro, porque ele tem vergonha do pastor, da pastora, tem vergonha dos irmãos. Aí tem que ir para outra igreja, outro ministério. Alguns têm que até mudar de bairro, outros têm que mudar até de cidade, de tanta vergonha que representa a morte de Sansão. Pessoa aprontou tanto, longe de Deus, afastado da fortaleza, mas se ele clamou, pedindo ao Senhor para voltar, ele até pode voltar à fortaleza, mas ele não volta muitas vezes para o mesmo ministério, onde ele estava, de vergonha, de ter aprontado tudo lá fora. Isso que representa a morte de Sansão. Sansão morre. Acabou a história de Sansão. Se você ler na sua casa, Juízes 13 até Juízes 16, você vai ver a história de Sansão. A trajetória da tua vida. Aí você vai ver ele distanciando de Deus cada vez mais. Ele só aproximou de Deus quando ele estava no céu, já na arena onde ele morre. Que eu e você não tenhamos que morrer voltando para Deus. Que a gente volte para Deus nesse tempo que nós estamos agora, para fazer para Deus o que precisa ser feito agora. Volte à fortaleza, prisioneiro da esperança, porque hoje os anuncio, diz o Senhor, restituir-vos-ei o dom, vou te restituir tudo. O que você fizer, Deus vai te dar em dobro, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, tua palavra é trazida e revelada ao coração de cada um de nós. Que ela fique gravada nas tábuas do coração, do entendimento. Que essas palavras de Deus venham fazer parte da nossa vida de forma poderosa. Que nós possamos voltar para o Senhor, a fortaleza, sempre. Não como Sansão, mas voltar com muitos outros exemplos de pessoas que voltaram para o Senhor e recuperaram o tempo perdido no Senhor. Porque o Senhor conta com a nossa vida, como o Senhor naquele tempo contou com Sansão, que já nasceu na fortaleza, como escolhido do Senhor, ainda no ventre da sua mãe. Mas teve um período de tempo, sendo humilhado pelos inimigos. Que o Senhor nos ajude, para que a gente não venha sem vergonha, nem para o Senhor, nem para a igreja, nem para a família, mas que nós possamos
ser motivo de honra, de louvor, porque tudo que acontecer conosco é para a tua honra e para a tua glória. Neste momento eu abençoo você que assiste este culto. Espero que ele tenha sido uma bênção na tua vida e que a força de Deus invada este lugar que você está. Você que está enfraquecido, mas o Senhor está dizendo: volte, ó preso da esperança, volte à fortaleza, e Ele te fortalecerá novamente, Ele te honrará novamente, te abençoará novamente, e que esse momento do mover de Deus, nesse período que você assiste este culto, os milagres dele estejam acontecendo aí onde você está. Cura, libertação, restauração, renovação, força